tarde a todas as pessoas, bem-vindas e bem-vindos à disciplina de análise real do PEMAT, com participação de várias pessoas da graduação, que eu acho muito legal quando tem isso. Enfim, então hoje a gente vai basicamente conversar um pouco sobre como vai ser a disciplina, beleza? Assim, tem muito para conversar, porque provavelmente, como vocês já devem ter ouvido falar, essa é uma disciplina que tem uma abordagem muito diferente das disciplinas de análise real convencionais, digamos assim. E para começar, eu preparei um PowerPoint assim, enorme, na verdade, que eu me empolguei, mas é para a gente ir conversando, beleza? Tudo que está aí, eu acho que é importante que a gente converse hoje, porque é assim, para vocês entenderem como eu tenho pensado sobre essa disciplina. Como eu disse, é uma maneira muito diferente de como usualmente são as disciplinas de análise na reta, né? E para começar, essa é uma disciplina de análise, vou falar uma palavra ali, para a formação de professores, né? Assim, essa é uma disciplina de análise real pensada para ou para licenciatura ou para pós-graduação em ensino de matemática, ou seja, pensada como uma disciplina que faça sentido para quem está se formando para ser ou para quem já é professor, né? Assim, ou seja, que dialogue com a educação básica. Só que eu vou começar com esse slide aí, só que a questão que a gente precisa começar falando é o que isso quer dizer, né? Assim, porque muitas vezes quando se defende, né, uma disciplina, seja de análise, ou cálculo, ou álgebra, aquelas disciplinas que são associadas a uma matemática mais acadêmica, né, assim, existe uma defesa de que elas, na comunidade de educação matemática sobretudo, de que existam assim, versões dessas disciplinas mais voltadas para a formação de professores. Só que só falar isso é uma coisa muito genérica, né? Assim, quer dizer, pode ter pessoas que defendem isso, mas querendo dizer coisas muito diferentes. Assim. Então, a primeira coisa sobre a qual nós temos que conversar é o que isso quer dizer, né? Assim, o que quer dizer, como eu estou dizendo ali, uma disciplina de análise real articulada com a prática profissional da educação básica, tá certo? Então, eu quero chegar nesse ponto, beleza? Antes de chegar nesse ponto, a gente vai passar por várias outras coisas, né, que eu acho que são necessárias, que acho que até no primeiro momento pode parecer que não tenha nada a ver, mas que eu acho que no final eu espero fazer sentido, beleza, pessoal? Então, a primeira observação... Quer falar alguém? Tá. Primeira observação é que muitas vezes essas disciplinas como eu disse, seja de análise, ou de cálculo, ou de álgebra, ou disciplinas associadas à matemática superior, quando elas são pensadas para a formação de professores, por exemplo, vamos pensar na licenciatura, só para fixar as ideias. Muitas vezes a análise para a licenciatura é pensada como uma análise igual ao bacharelado, só que mais facilitada, beleza, pessoal? Ou seja, a mesma visão sobre a análise que seria para um curso de bacharelado, só que com conteúdo mais diluído, assim, mais... Essa sala tem essa pegadinha, né, assim. Beleza, pessoal? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que não é disso que nós estamos falando, beleza? Certo? Uma análise igual do bacharelado, só que as demonstrações são mais superficializadas, não é disso que nós estamos falando. A gente está falando de uma disciplina de análise real olhada a partir de outra perspectiva, né? E como eu estou dizendo, é uma perspectiva que faça sentido para a educação matemática ou para a formação de professores.
né? Mas aí, como eu disse, a gente tem que conversar o que exatamente isso quer dizer, beleza? E, porque quando a gente fala isso, eu estou falando, uma disciplina de análise de algo articulada com a prática profissional de ensinar matemática na educação básica. Para dar sentido a essa frase, né, para a gente entender o que eu quero dizer com isso, a gente tem que entender várias coisas, e é isso que eu quero falar ao longo do dia de hoje. A gente tem muito o que falar sobre de que prática nós estamos falando, qual é o entendimento de prática, de que matemática nós estamos falando, né, que pode parecer uma coisa óbvia, mas eu vou defender que não é, beleza? Não existe só um entendimento de matemática como área, né? Então, de que matemática nós estamos falando, de que escola nós estamos falando, né? Qual é o nosso projeto político de escola que nós defendemos e também o que significa articular, né? Porque quando a gente fala uma disciplina de análise que seja articulada, ou seja, que dialogue, que se relacione com a educação básica, mas se dialoga em que sentido? Existem muitas formas diferentes de entender que essas duas coisas dialogam. Beleza, pessoal? Certo? Beleza, bem-vindo. Então é isso, não pode fechar. Isso. Então é isso que nós vamos falar ao longo da tarde de hoje, beleza? Tranquilo? Bom, antes de continuar, eu quero falar algumas coisas mais genéricas assim. Primeiro, como vocês estão vendo, as aulas são gravadas, tranquilo? Depois, mais para o final da aula, eu quero combinar algumas coisas sobre essa gravação, tá? Bom, outra coisa que eu quero falar já desde o início é que vocês falem, beleza? Então eu falo muito, mas eu não gosto de falar sozinho. Então, assim, que podem me interromper a qualquer momento, não fiquem esperando, principalmente em todas as aulas, mas na aula de hoje muito também, beleza? Porque a gente vai falar sobre essas questões que são muito básicas, eu acho que tem muito a ver com a experiência de todos nós, como alunos e como professores, beleza? Então a ideia é que vocês irem contribuindo, tranquilo? Certo? Mesmo que isso leve a aula para outros rumos. Eu acho que isso, assim, quando acontece isso, que é o mais legal. Beleza, pessoal? Então, é isso. Bom, e também, antes da gente continuar, eu queria também pedir que tem que ser muito rápido, porque a turma é grande, mas eu queria pedir que vocês se apresentassem, assim. Rapidinho, só falar o nome, se é doutorado, mestrado, graduação ou externo e mais alguma outra coisa que quisesse. Quer começar, Natália? Meu nome é Natália, eu sou do mestrado, né? Sou mestrando aqui no ensino de matemática e fiz faculdade na UF, não sei o que mais, acho que é isso. Tá bom. Boa tarde, eu sou a Monique, eu sou do doutorado, orientando junto ao Agnaldo, sou professora da UERJ e fiz graduação na UERJ, mestrado na UERJ e agora estou aqui. Eu sou Diego, sou aqui da licenciatura da UFRJ. Pedro, eu sou externo e sou desenvolvedor de jogos também. Desenvolvedor de jogos? Legal, bacana. Mas você faz alguma mestrado? Então, eu fui do mestrado da UF em educação e aí eu comecei o doutorado lá, mas precisei ficar com meu filho, né, cuidar dele e tal, e aí eu saí do doutorado. Eu estava com matrícula à noite na faculdade também e tal, enfim, dando aula na Maria Tereza, no Rio de Niterói. E aí, conversando com a Michelle agora, Pedro, vai lá, pô, você tem tudo a ver e tal. Tá bem montado. Aí eu sou externo, querendo, quem sabe, doutorado que vem. Bacana. Você fez mestrado em educação na UF. Isso. E licenciatura em matemática. Isso. Na UF também. Sim. E a especialização com o Bruno em especialização em ensino de matemática também com o UF. Legal.
Meu nome é Pedro também, estudei aqui na graduação, licenciatura em matemática e agora estou no mestrado. Mariana. Mariana? Tá. Mariana Marins, pode ser? Combinado? Nossa, até o sobrenome é parecido. Eu sou a Gabriela, eu sou mestranda aqui no PEMAT e eu fiz faculdade aqui na UFRJ mesmo e eu sou professora de matemática de uma escola particular. Meu nome é Cauã e eu faço licenciatura aqui na UFRJ. Meu nome é Júlia, sou externa, eu vou colar grau agora, licenciatura em matemática, aqui na UFRJ e sou mamãe da menina também. Você está se preparando para o mestrado? Sim, por isso que eu estou fazendo, me inscrevi para ser aluna externa, para ir cortando algumas disciplinas, para entendendo como é que funcionam as aulas e tentar, se Deus quiser, esse semestre. Calma, vai eliminar a graduação? Oi? Vai eliminar a graduação? Eu sou o Lucas, sou formado em licenciatura em matemática pela UFRJ, vamos parar comigo, sou aluno externo. E pretendo tentar cursar o mestrado ano que vem, então vim como aluno externo para conhecer um pouco do programa, porque eu me interessei. É basicamente isso. Atualmente eu dou aula de matemática na rede privada. Sou Giovanni. Claro, um pouco, mas está calor. Vai falando. Eu sou Giovanni, também sou mestrando aqui do PEMAT, fiz licenciatura aqui no UFRJ também. Dou aula em um colégio particular e no colégio público, no contrato temporário de TAP e, vou falar a verdade, tá? Eu só pego a área dele, que na graduação não deu certo. Vamos tentar ver aqui na graduação e já foi na graduação da FUI. Então, vamos aproveitar o gancho do Giovanni, vamos falar muito sobre isso, tá? Assim, por que a gente tem tanta dificuldade de aprender análise na graduação? Porque essa análise e outras disciplinas assim, parecidas têm o mesmo estatuto assim, de análise, não fazem sentido para a gente. Tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Assim. E é legal também, quem já fez análise, né? Assim, acho que eu vou pela primeira vez, mas quem já fez análise na graduação, que traga suas experiências, beleza? Ai, meu Deus! Pois é, então que traga como foi suas visões. A gente vai conversar assim. Você não está sozinha. Rebeca. Eu sou a Rebeca, eu sou mestranda também. Eu vim da licenciatura da Rio e estou adorando participar do PEMAT. E espero também, junto com o Giovanni, aprender muitas coisas que eu perdi na análise na licenciatura. Meu nome é Romulo, sou mestrando também no PEMAT, treinando com o Pério, estava também sobre temporalidade, no Labrano, e sou professor de matemática e coordenador pedagógico na escola. Sou arte, fiz a graduação na UERJ, licenciatura e bacharelado, sou aluno ouvinte, né, externo, fiz o mestrado no PEMAT também e a minha especialização na UFRJ. Meu interesse é ingressar no doutorado. Também atuo na Fez mestrado onde? na UERJ. Bom, me chamo Felipe, eu sou mestrando aqui no PEMAT, primeiro ano, segundo semestre. Eu formei aqui na UFRJ em licenciatura em matemática no ano passado. Então, fui muito o PEMAT. Eu entrei já na licenciatura querendo fazer parte do PEMAT, então estou muito realizado. Bom, sou o Carlos, também sou da licenciatura, de graduação. Também pensando em cortar da graduação análise, também em fazer pelo PEMAT, mas também pensando em fazer o PEMAT, em fazer uma pós-graduação também na UFRJ e também para conhecer um pouco mais, me habituar um pouco melhor no mestrado, nessa área. Legal. Você já está na licenciatura? Sim, mudei para a licenciatura. Eu mudei ano passado. Não, na verdade esse ano. No edital do ano passado, desse ano, eu vim do bacharelado, mudei para a licenciatura.
eu me encontrei melhor na licenciatura do bacharelado e aí eu acabei fazendo a transferência. Você quer eliminar a graduação? Bruna? Também vai eliminar. Eu já falei, mas é Luísa, igual eles. Tá. Vocês são do diurno ou do noturno? Diurno. Ah, então é isso, pessoal. Outra coisa que eu acho que eu esqueci de falar é o seguinte: podem tirar foto à vontade, mas todos os materiais que a gente usar aqui vão estar disponíveis para vocês, tá? E tem uma sala no Google Classroom, então quem não entrou ainda nessa sala, quem não entrou ainda, acho que depois vocês estão inscritos pelo SIGA, então eu vou mandar uma mensagem pelo SIGA com o link, ou então vocês podem criar um grupo de Zap logo, botar todo mundo, porque esses materiais que a gente usar aqui vão estar todos disponíveis lá nessa sala do Google Classroom e outras coisas também, avaliação, vai ser tudo por lá. Tudo bem? Não pode fechar. Ah, esqueci. Pode aproveitar que você chegou, senta primeiro, depois se apresentar. Ah, tá. Muito rápido, tá? Ok. Deixa eu me apresentar logo. Eu me chamo Carlos, sou aluno lá do IFRJ Campus Guaratambi e estou fazendo o curso como aluno externo de análise desse semestre. Vamos lá. Bom, então, voltando aí ao que eu estava falando, a gente tem várias coisas para a gente discutir sobre o que quer dizer uma concepção de uma disciplina de análise que se articule com a formação de professores, né? Então, como eu estou dizendo aí, de que prática nós estamos falando, de que matemática, de que escola, de que forma de articulação, né? Então, para começar, a gente vai falar de uma perspectiva de formação de professores, né? Assim, que tem muito a ver com o que eu acabei de falar, né? Assim, então, a formação de professores dentro do campo da educação matemática, né? A formação de professores de matemática é um campo muito, assim, grande, né? Assim, que tem muita pesquisa, tem muita gente estudando isso. Então, tanto da educação de forma geral, como da educação matemática, tem muita pesquisa sobre formação de professores, né? E uma coisa, eu vou colocar aqui, isso aí eu basicamente já falei, eu não vou ser fiel a esse PowerPoint não, tá? Só para eu ir lembrando das coisas. Isso aí basicamente já falei, isso é um trecho de um texto meu, do meu grupo de pesquisa, que é o Latrame, que está aqui. Isso é uma discussão que é muito frequente na área de formação de professores, como a concepção, falando da formação inicial, da licenciatura. Mas eu acho que isso se aplica à formação continuada também. Como, às vezes, a licenciatura em matemática ela é concebida como um subbacharelado, né? Assim, ou seja, quando a gente pensa no currículo de licenciatura, né, é como se a gente partisse como referência do currículo do bacharelado e fosse tirando coisas, né? Então, por isso que a gente chama nesse texto aí de uma perspectiva negativa, né? A licenciatura como se fosse um bacharelado mutilado, do qual a gente vai tirando coisas que são consideradas desnecessárias ou difíceis para o professor. Em lugar disso, como muitos autores defendem, a gente também defende uma concepção de formação de professores que parta de uma concepção da docência como profissão. Ou seja, por isso que a gente está chamando de uma perspectiva afirmativa. Em vez de pensar naquilo que o professor não precisa, né, assim, a partir de uma referência externa, pensar como a gente estrutura esse currículo a partir da visão de que profissional, né, de que docente a gente quer formar. Beleza? Boa tarde. Tranquilo, pessoal? Certo? Eu acho que em muitas instituições a gente tem essa experiência, né, assim,
de que a licenciatura fica subordinada ao bacharelado. Isso vai ser muito importante para o que eu quero falar daqui em diante, tranquilo? Surpreendentemente, até mesmo nas instituições que não têm bacharelado, como no caso do IFRJ, eu acho que tem essa sombra, assim, né? Ou da Unirio, não sei o que vocês acham, né? Mas sempre tem isso. Então, pensar na licenciatura ou na formação continuada como um curso com personalidade própria, é sobre isso que a gente está falando. Beleza? E ainda nessa linha, isso é um outro trecho de um texto meu, do meu grupo de pesquisa, que isso vem da minha experiência como professor aqui na UFRJ, quando a gente vai discutir currículo de licenciatura, está gravando, mas tudo bem, dentro do departamento, assim, quando a gente vai discutir currículo. Então eu percebo que as pessoas usam quando a gente vai discutir currículo, pode fechar a porta. Tem um lugar aqui, ó. Acho que dá para chegar mais para lá. Quando a gente vai discutir currículo de bacharelado, todo mundo fala, a fala das pessoas é claramente referenciada no pesquisador que se quer formar. Quando se fala currículo de licenciatura, os argumentos são de natureza muito diferente, né? Assim, então eu coloquei esse argumento que vem da minha percepção: tradição, experiência e preferência, né? Assim, então, tradição, a gente ouve muito pessoas falando isso. Quando eu estudei era assim, então tem que ter isso assim também. Ou então, quer dizer, isso que eu falei seria experiência, né? Tradição sempre foi assim, então tem que continuar sendo assim. E o outro, preferência, eu acho isso muito importante, eu acho isso muito legal, então tem que ter no curso, né? Assim, e esses argumentos, eles deixam de lado aquilo que eu falei antes, né? Assim, de por que isso é importante com base numa concepção de docência como profissão, com base numa concepção de que profissional, de que prática a gente está falando, beleza? Está fazendo sentido isso? Certo? E o que eu acho que é importante dizer, assim, que não está escrito aí, mas não com essas palavras, é que esse tipo de argumento é uma forma de negacionismo, tá certo? Porque isso está no mesmo lugar, vamos dizer assim, de dizer que a Terra é plana, né? Assim, porque quem caracteriza, a gente às vezes associa negacionismo com ignorância. E negacionismo não é uma falta de acesso ao conhecimento, mas é um tipo de relação com o conhecimento que tem muito mais a ver com questões assim, afetivas do que com questões racionais. Pode falar. Só você estava falando, conversando com a Michele, ela mostrou o currículo da UF. Né? E eu o currículo da UF mudou há pouco tempo. Exato, eu fiquei feliz porque, por exemplo, eu fiz tendências à educação matemática o 7º período, 6º período, ou seja, dá para acabar. E agora é o 1º período. Legal. Então tem algumas modificações que eu achei interessante. Introdução ao cálculo para a licenciatura. Aí eu até perguntei, falei, esse cálculo é o cálculo normal só com o nome bonitinho? Né? Aí ela, não. O próprio currículo interno é diferente. Eu falei, então a UF está começando a mudar uma coisa que eu não esperava. Depois edito. Depois a gente pode editar, se você quiser. É isso que eu ia falar. Então, assim, é bem interessante. Por exemplo, aritmética, polinômios, nada disso. Análise combinatória. Uma disciplina de análise combinatória. Isso aí. Achei isso muito legal. Então, isso tem a ver, né, com como a própria atividade de ser professor é vista socialmente, né, com essa desvalorização da atividade. E a gente poderia ficar falando muito tempo sobre isso, né? De por que a atividade de ser professor é tão desvalorizada socialmente. Fala. Eu li um artigo esses dias, não vou lembrar agora o nome, mas eu tenho anotado aqui, que ele fala exatamente sobre isso, como
profissionalizar a profissão docente. E aí esse artigo ele dá 5 camadas para a gente trazer essa profissionalização. Então foi isso mesmo. Então assim, foi a partir disso que ele vai descrevendo nesse artigo o quanto que a profissão é desvalorizada e quanto a gente precisa profissionalizar ela. Entendeu? Senão ela vai continuar, a gente vai continuar tendo essa desvalorização, a gente manter essa desvalorização tanto da educação e principalmente da educação matemática. Acho que ainda mais com essa perspectiva agora de que a gente tem engenheiros que dão aula de matemática, que a gente tem bacharéis que dão aula de matemática, como se a nossa formação aqui da licenciatura e a formação continuada não valesse de nada e é só você saber usar. Exatamente, isso é muito importante. Assim. Então, vários pontos que eu quero já voltar a falar, que vocês mencionaram aí. Mas só para fechar aquele negócio que eu estava falando do negacionismo, né, assim, por que eu estou dizendo que as pessoas, e as pessoas que eu estou falando são professores da universidade, são pessoas que têm não são pessoas que a gente poderia rotular como ignorantes no sentido usual da palavra. Mas por que eu estou falando que isso é negacionismo? Porque o tipo que caracteriza o negacionismo, quando eu falei, é uma relação afetiva com o conhecimento, e eu acho que ele se manifesta pelo tipo de argumentação. Né, assim. Não sei se alguém já teve a experiência de conversar com terraplanista. Assim. Eu já também. E a conversa é assim, acho que tem que pegar a cadeira de novo. E a conversa é assim, você fala uma coisa e a pessoa fala uma coisa, você contra-argumenta e a pessoa repete a mesma coisa que ela tinha falado antes, como se você não tivesse dito nada. Então, isso é muito característico do negacionismo, porque o que está na frente não é uma argumentação, o que está na frente é um apego da pessoa àquilo, então ela simplesmente, aquilo que ela quer dizer que quer assumir como verdade, então ela simplesmente filtra todos os argumentos que não são alinhados com aquela verdade que ela quer estabelecer a priori. Então a pessoa não sai do lugar. E conversar sobre formação de professores, muitas vezes dentro da universidade, é assim. Né? E isso tem a ver com isso aí, com a desvalorização do professor. Então, por que a pessoa acha que não precisa pensar rigorosamente sobre formação de professores? Porque formação de professores não é visto como uma coisa importante por aquela pessoa. Que como ela falou, vista, isso aí é muito característico, né, assim, como uma atividade que qualquer um pode fazer. Né, assim. Então, por isso que a discussão sobre profissionalização, deixa eu ver que vai aparecer aqui já, é isso aí. Pronto. Por isso que a discussão sobre profissionalização, pode falar. A própria educação passou por vários processos de evolução. Porque senão ainda estaríamos na escolástica, palmatória, enfim. Então não faz sentido, somente vindo de homens de ciência. Exatamente. Que já deveriam ter essa bagagem. Exatamente. Então, mas eles não têm, não é que eles não têm essa bagagem, é porque eles não querem. Assim. Então é isso, negacionismo, a pessoa não quer saber aquilo. Assim. Então, essa coisa que você falou da profissionalização, por que é tão importante, e aí eu estou colocando alguns autores que defendem isso, por que é tão importante falar, defender que a docência é uma profissão? Tá? Aí já vou voltar também numa coisa que o Bruno falou. Pedro, desculpa. Por que é tão importante defender a docência como uma profissão? Porque a docência não é vista socialmente como uma profissão. O que quer dizer não é vista como uma profissão? É vista como uma coisa que qualquer um pode fazer. Então a gente, por exemplo, se você falasse em um meio social que tem um engenheiro dando aula de matemática ou um médico dando aula de biologia, as pessoas vão achar isso admissível, mas se falar que tem um professor de matemática projetando uma ponte, vão achar um absurdo. Né? Assim. E os danos
de uma pessoa que não tem uma formação específica dando aula de qualquer disciplina, eles podem ser menos visíveis de imediato, né? Assim, menos evidentes, mas eles são muito graves não só individualmente para aqueles alunos que estão sendo formados, mas para uma concepção de sociedade também. Ao mesmo tempo existe uma contradição que a gente é considerado santo, né? A gente é quase canonizado. Quando a gente fala que você é professor de matemática, que isso, cara? Você é tão inteligente. Exatamente. Você está fazendo matemática, você está fazendo aula. Exatamente, isso aí. No Uber é típico, né? Isso. Eu pego o Uber aqui, a gente saindo daqui tem sempre essa conversa assim, você trabalha aí, você é professor de quê? De matemática. A gente fala, gênio. É sempre isso. Mas é interessante ver. O Opa também tem uma fala que diz que ninguém chega para um médico e ensina o médico a fazer alguma cirurgia ou alguma coisa, mas tem muita gente que adora adaptar a educação. Exatamente. Isso aí. Principalmente na escola privada. Todos os pais pegam uma caneta e falam assim, aqui, essa. Tem que ser assim que dá, tem que passar trabalho, E às vezes quando os pais entram nessa argumentação, são com, assim, a partir de posições mais ridículas, né, assim, digamos. Às vezes acontece, assim, no Fundamental 1, por exemplo, mas meu filho não aprendeu a fazer conta de 2 algarismos ainda, né, assim, são argumentações, assim, de, muitas vezes, de entupir conteúdo na pessoa, né, que é uma visão do senso comum. Então aquela pessoa justamente é outro sintoma disso, ela não reconhece que aquela pessoa que está ali tem uma formação, também como se fosse um médico ou outro profissional que são mais reconhecidos socialmente, né? Beleza? Então, o Antônio Nova, que é um autor que nem está aí, mas poderia estar, que a Júlia citou, é um autor que defende muito essa questão da formação docente como uma formação profissional. Ele é um autor português, mas ele é muito usado aqui no Brasil, e ele defende muito isso, uma formação docente como uma formação profissional, né, assim. Então, é bem isso que eu estava falando no começo, que tem uma visão, inclusive do conteúdo disciplinar, que seja relacionada com a atuação profissional. Isso ainda está vago, tá? Justamente ao longo da tarde de hoje, eu quero dar mais, assim, precisão a isso que eu estou dizendo. Mas ele defende isso, né, assim. E ele, como o Giovanni falou também, o Antônio Nova, ele faz muitas comparações da formação docente com a formação médica, né, assim. Então, com isso, o que ele quer dizer, esse autor Antônio Nova? Ele quer dizer o seguinte, que a formação docente, ela é pouco orientada profissionalmente. E a formação médica é muito orientada profissionalmente. Isso também não é idealizando a formação do médico. A formação do médico tem muitos problemas, outros, como a gente sabe, né? Assim, um sintoma disso é que muitos médicos são bolsonaristas, né? Assim, então alguma coisa tem que estar errada na formação. Mas, então não é que a formação do médico seja maravilhosa, mas nesse aspecto específico, elas diferem muito, né? Assim, então, quando se pensa na formação do médico, sempre se pensa em qual será a futura atuação daquele profissional. E quando se pensa, não é admissível você pensar na formação do médico e falar assim, tem que ter aula de anatomia. Por que tem que ter aula de anatomia? Porque aquela pessoa vai operar e vai precisar saber, não sei nem repetir o que é o fêmur, sei lá. Então, por isso tem que ter aquela aula ali, né, assim. Quando a gente argumenta sobre formação de professores, os argumentos são muito diferentes. Ninguém fala isso, fala assim, porque tem que saber a análise. Por quê? Porque sim, né? Esse é o negacionismo que eu estou falando. Está fazendo sentido isso, pessoal? E também uma parte disso, né, como é tão precarizado, também quem forma a gente também não se importa. Isso. Né? Uma das coisas que eu percebi assim, no segundo e terceiro período que eu entrei aqui, foi que boa parte, eu não sei quantos professores daqui atuam ou atuaram na escola básica. Então, dos meus professores, eu acho que só 2 professores que eu tive na graduação inteira atuaram na escola básica. Então, todos eles falavam de um lugar que não era o meu lugar de profissão. E aí, quando a gente olha para a formação de um médico, de um engenheiro, seja lá qualquer que for,
A maioria dos professores são aquilo. Né? Dificilmente vai ter um médico na universidade dando aula que não seja médico. Um advogado na universidade que não seja advogado também. Então todos partem da prática, da própria prática, né, para a prática da pedagógica. Aqui não acontece isso. Eles partem de um lugar para falar de um desconhecido para pessoas que não conhecem também quase nada ainda sobre aquilo que vão fazer. A gente passa 5 anos de graduação se perguntando para quê tudo isso. E aí depois é uma pena porque a gente reproduz aquilo que dá. Aquilo que nos foi fornecido no nosso ensino básico. A Ana Tereza, ela falou uma vez para mim que ela acha uma tragédia você passar 5 anos da sua graduação aqui e depois você ir na aula a partir de um vídeo do YouTube que você está olhando. Porque você não tem outra experiência, você não tem outra prática, não foi te mostrado outras possibilidades de você dar aula sobre aquilo. Você sabe análise. Você sabe calcular lá a integral, qualquer coisa. Mas você não sabe explicar para uma criança que é uma função diretora. Exatamente. Sem utilizar que o f de x1 tem que ser diferente do f. Exatamente. Então, pode falar. Então, mas isso daí também é, por exemplo, da graduação, né? A gente passa o tempo na graduação aqui e a gente na licenciatura, a maioria dos professores que a gente tem é puramente matemática pura. Sem didática, o professor tem ele passa a matéria e não está nem aí se aprendeu ou não. Ele avalia na prova, se passou, passou, se não passou, faz de novo e vida segue, porque para ele não faz diferença. Porque a maioria está focado em pesquisa, né? Não está focado em passar o conhecimento. Muitos professores vêm assim, ele se entende como um pesquisador, né? E ele vê a sala de aula como uma coisa assim, extra que ele é obrigado a fazer. Uma das grandes problemáticas, né, é que a gente é formado para pensar que a gente vai lidar só com matemática e esquece o humano. A gente não é formado pensando que vai ter um aluno na nossa sala de aula e que ele tem muita coisa ali complexa, né, para a gente lidar. Não é a matemática. E quando for um problema com esse estudante, para além da matemática, né, a gente não é preparado para entender que professores lidam com pessoas. O conteúdo é só uma ferramenta, né? Exatamente, perfeito. Por isso que o Antônio depois compara o ensino com a licenciatura. Ele fala que ambas as profissões trabalham com as pessoas. A gente precisa estudar a bagagem dela, a gente precisa saber o que ela tem, o que ela já teve, como a gente deve prosseguir para poder dar de fato a nossa profissão. Exatamente, quero voltar já já, essa questão é central para mim, tá? Mas assim... O senhor fala da questão da residência também, sobre o cuidado que tem na formação do médico quanto à prática. Por isso a residência, pegando a prática. E a residência docente, quando foi criada no Brasil, foi um pouco inspirada nisso. Então, mais alguma coisa, o Mano falou uma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Então, mas sobre o Antônio Nova, né, essa comparação ainda com a formação do médico, tem muito a ver com uma coisa que o Pedro falou, que são as disciplinas de começo de período, né? Uma coisa que o Antônio Nova fala é que a gente até chama de metáfora do jaleco. Ele fala lá em Portugal, não sei se no Brasil é assim, mas de qualquer maneira serve metáfora. Que é o seguinte, ele fala que quando um aluno de medicina entra na faculdade, na primeira semana de aula ele recebe um jaleco. E esse receber o jaleco é uma cerimônia que tem um valor ritual, que tem um valor simbólico. Receber o jaleco, ele vai usar aquele jaleco, é como um ritual que diz para ele, agora você é um médico de formação. Então ele pergunta, quando é que a gente entrega o jaleco por licenciando, né, assim. E às vezes, não sei como foi a experiência de vocês, assim, eu gosto de dar disciplinas de primeiro período, mas sempre na licenciatura noturna, e agora a gente botou a introdução ao cálculo aqui, eu dei no semestre passado, assim, e eu gosto de dar essas disciplinas de matemática no primeiro período,
misturando a discussão sobre o ensino de matemática com a discussão sobre matemática, né? Assim, pensando seja cálculo, vetores, qualquer disciplina, pensando no conteúdo e ao mesmo tempo provocando uma discussão sobre como você vai ensinar aquilo, né? Assim, que eu acho que isso faz esse papel dessa metáfora, né? De entregar o jaleco para o professor, dizer para aquela pessoa que está ali, e é importante que isso aconteça desde o primeiro período, dizer para aquela pessoa que está ali, agora você é um professor de formação. Isso é muito importante porque agora você tem que olhar para o conteúdo que a gente está discutindo de um olhar que não é mais de aluno da educação básica, é um olhar de quem vai se apropriar daquele conteúdo para atuar como docente, né? Assim, então isso promove outro olhar para o conteúdo. E eu acho que isso não é separado, acho que isso que as pessoas pensam, que assim, vamos, né, que antigamente até tinha o 3+1, né, que era o modelo de licenciatura, que era 3, não sei se todo mundo ouviu falar nesse termo aqui, não. Que antigamente os modelos dos cursos de licenciatura eram 3 anos de conteúdo e 1 ano de pedagogia. Então era essa a ideia, vamos primeiro ensinar o conteúdo e depois ensinar a como ensinar o conteúdo. Isso, o 3+1 não é mais assim, mas ele continua mais ou menos, essa concepção continua presente, né? E primeiro vamos ensinar o conteúdo, depois ensinar como ensinar. E eu acho que as coisas têm que ser juntas, as coisas não são separadas. Porque pensar em como ensinar o conteúdo, para quem está se formando para ser professor, dá mais sentido ao próprio conteúdo. Então ajuda a aprofundar a compreensão do próprio conteúdo, né? Assim, a gente já fez vários trabalhos assim, de mestrado, doutorado, que a gente entrevistou alunos de licenciatura daqui de outras instituições, e sempre aparecem umas falas que são assim, eu fiz cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, álgebra 1, álgebra 2, álgebra 2, não sei para que eu fiz isso, né? Assim, o que eu quero defender? Eu não quero defender que não tenha isso, mas eu quero defender que seja, por isso que a gente está falando, assim, todo esse tempo que eu acho importante no começo da nossa disciplina, falando sobre isso, de como eu estou pensando essa disciplina, né? Porque ela é pensada para isso, uma disciplina que faça sentido para a formação de professores, beleza, pessoal? Tranquilo? Está fazendo sentido isso? Com a experiência de vocês? Certo. Bom, e aí outro ponto que eu quero voltar, que é importante, que a Monique falou, né? Assim, quando eu dou aula no primeiro período, eu sempre pergunto assim, para provocar as pessoas, alguém que já foi meu aluno no primeiro período, talvez tenha ouvido isso, assim, que é, primeiro, que curso vocês estão fazendo? E aí a pessoa fala, muitos falam, matemática não, licenciatura em matemática. Licenciatura em matemática não é matemática, é outra coisa. E aí depois eu pergunto, vocês acham que estão no curso de exatas ou de humanas? Né, assim, e muita gente fala de exatas, mas assim, o curso de licenciatura em matemática, embora a gente estude o conteúdo matemático, se a gente for pensar assim no sentido epistemológico, ele é um curso que está muito mais próximo de humanas do que exatas. Por quê? Por causa do que a Monique falou. A gente estuda o conteúdo como, digamos assim, como uma ferramenta. Leandro, tem que abrir a porta. Mas o nosso compromisso do nosso trabalho é com as pessoas, não é com o conteúdo. Né? Isso é uma coisa que eu... tem gente ali, eu acho que tem que pegar outra cadeira. O nosso compromisso é com as pessoas e não com o conteúdo. Beleza, pessoal? Então, e a gente, eu acho que a gente é formado dentro de uma cultura, né, assim, que coloca o conteúdo na frente das pessoas, certo? Então eu sempre digo assim, que muitos professores sacrificam as pessoas em defesa da sacralidade da matemática. Né? Está fazendo sentido isso? O que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Tipicamente, uma coisa que acontece em aula. Quando a pessoa, depois a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Que é a questão do erro, né? De como a gente lida com o erro. Muitas vezes, quando o aluno fala alguma coisa que é interpretada como um erro de conteúdo, o professor massacra aquele aluno, né? Fala como se ele tivesse cometido uma heresia, né? Assim, beleza? Então é isso que eu quero dizer. O professor sacrifica o aluno em defesa do conteúdo. Na graduação,
professores terem ingressos no temático. Rafael, Fábio, um monte. Então a gente conseguiu observar claramente a diferença de uma disciplina que era de um professor de leitura quando de um ingresso temático. Era visivelmente uma aula de um professor com professora. Eu falava, você consegue observar? E ele contribui muito para hoje quando eu estou na sala de aula. Eu aplico muito mais o que eu aprendi com esses professores, tanto que outro equipamento no programa. E eu acho que é essa necessidade. Exatamente. Que bom, fico feliz. A gente conseguiu fazer uma boa propaganda. O Dário tem um texto que ele fala sobre a importância do professor formador. Porque o professor formador também forma uma opinião. Os professores egressos me fizeram que ele conheceu o matemática. Exatamente. Enquanto os nossos professores formadores não fizeram conhecer nem quem for outra matemática. Exatamente. Já era tão traumático o processo, podia só fazer, acabar e ir embora. Exatamente. Então, isso é importante, né? Porque o professor, isso é toda uma discussão também, o professor formador, né? Assim, quem é que forma, quem é que trabalha nos cursos de licenciatura, né? E uma coisa importante, que é bem isso que o Lucas, né? Que o Lucas falou, é que você tem até o José Pacheco, que é um educador português, tem uma frase que ele fala assim: a gente não ensina o que a gente sabe. Não sei se é exatamente assim, mas a ideia é essa. O professor não ensina o que ele sabe, ensina o que ele é. Então, o professor, nesse sentido que vocês estão falando, ele está formando o aluno, não com o conteúdo que ele está falando, mas com a atitude dele, né? Assim. Então, eu falo também para os alunos da licenciatura, você tem que se inspirar nos professores que você tem aqui na universidade para entender que professor você quer ser e que professor você não quer ser, né? Assim, o ideal é que a gente só tivesse inspirações positivas, mas nem sempre acontece isso, tem que olhar criticamente, né? Mas é isso, a gente forma, também tem muita vez com uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, muita coisa que está aí para frente no PowerPoint eu estou falando. Que é assim, a gente pensa em ensino e aprendizagem como uma coisa racional, né? Como uma coisa assim, eu vou falar aquela coisa, né? A velha transmissão do conteúdo, aquela pessoa vai entender. Mas ensino e aprendizagem é muito mais afetivo do que racional. Eu estou convencido disso nesses muitos anos de docência. Aliás, hoje eu estou fazendo 30 anos como professor da UFRJ no dia de hoje. Assim, e eu entrei no Som Blog e apareceu essa mensagem. E, enfim, eu estou muito convencido disso, que aprender é muito mais uma questão de afeto, aí depois eu quero dizer o que eu quero dizer com essa ideia de afeto, do que uma questão racional, né? Assim, então, quando você está na posição de formador de professores, você está formando aquela pessoa com a sua posição, né? Com a sua atitude em sala de aula, não só com a forma como você fala do conteúdo, né? Assim, né? Essa atitude também inclui a forma como você fala do conteúdo, mas é a forma como você se relaciona, né? Já o afeto, eu quero dizer isso, né? O afeto é a questão de afetar e ser afetado, né? Assim, costumo dizer isso também, que ser professor antes de mais nada, afetar e ser afetado, né? Por quê? Essa parte de ser afetado que eu acho que é mais importante, porque muitos professores dão aula como se eles estivessem falando sozinhos, eles não são afetados pelo que acontece em sala de aula. Isso é muito comum também, né? Assim, acontece uma coisa, um aluno fala uma coisa, ou tem uma conversa em aula e o professor continua seguindo o seu planejamento como se nada tivesse acontecido, né? Assim, então essa parte de ser afetado também é muito importante, né? Você reagir, né? Assim, interagir com a pessoa, o que acontece em aula. Dar aula não é chegar na frente de um grupo de pessoas e falar coisas, né? Muita gente pensa isso, né? É chegar lá e falar coisas, não é isso, né? Isso é difícil mesmo, porque isso leva para um lado imprevisto, né? Leva para um lado assim, você pode, a aula pode ir para um caminho diferente do que você tinha, então foge do controle. Mas por isso, eu acho que uma parte importante de aprender a ser professor é aprender a não estar no controle.
né? Assim, se a gente quer sempre estar no controle, a gente não consegue, eu acho, ser bom professor, da maneira que eu entendo, beleza? Faz sentido isso? Só fazendo um corte aí, pessoal, já fiz o grupo já, quem não tiver, se inscreva aí, cada um. Beleza. Você vai passar o link, ponto. Foi aqui. Beleza. Tá. Beleza, pessoal? Certo? Esse PowerPoint aí tem mais de 60 slides, está no segundo ainda. Não tem problema, vamos lá. Algumas coisas eu vou pulando. Então, já aconteceu isso, já foi para outro caminho. Mas olha só, mais uma outra coisa que é importante a gente pensar, né, assim, então, por exemplo, aí eu estou falando de outros autores, né, assim, a gente falou bastante do Antônio Nova, como eu falei, poderia estar citado nesse PowerPoint, mas eu estou colocando dois autores que são muito reconhecidos, que é o Schumann, que é um autor que fala do conhecimento pedagógico de conteúdo. O que quer dizer isso? Ele cunhou essa palavra em 1986, esse artigo é um clássico dele, que é uma forma de saber o conteúdo que é próprio da docência. Então ele define um pouco isso que ele chama de conhecimento pedagógico de conteúdo como o conhecimento sobre os aspectos do conteúdo que são relevantes para a docência. Mas o que tem de importante no trabalho dele é que ele defende que saber o conteúdo para ensinar não é a mesma coisa que saber o conteúdo per se, né? Assim, então existe uma forma de saber o conteúdo que é específica do professor, né? E o Tardif, que é um outro autor, que inclusive faleceu esse ano, canadense, que ele fala dos saberes da experiência, né? Ele está muito preocupado com essa questão de como caracterizar a docência como uma profissão. Então, o que ele argumenta para caracterizar a docência como uma profissão? Porque a visão do senso comum é a seguinte, é que o professor, ele lida com o conhecimento científico, que é um conhecimento que ele, cuja produção ele não participa. Tem os cientistas lá produzindo coisas de ciência e o professor lida com aquele conhecimento científico na sala de aula. Aí o Tardif vai falar que existe um conhecimento que é produzido na prática, né? Na própria gente, quem já deu aula sabe disso, né, eu acho. Existe, não é só o conhecimento científico que a gente lida como professor, e é isso que ele chama de uma epistemologia própria da prática, né? Epistemologia, essa palavra se refere essencialmente ao saber, né? Assim, então existe uma forma de saber que é própria da prática, beleza, pessoal? Bom, então essa defesa, como eu estou falando aí, ela envolve uma disputa, que também já apareceu muito na fala de vocês, do Giovanni, por exemplo, entre a matemática, que às vezes é chamada de matemática acadêmica, e a matemática escolar, né? Assim, o que tem que ter mais referência na formação de professores? A formação de professores tem que se referenciar mais na matemática acadêmica ou na matemática escolar? E a gente vê que muitas vezes a matemática escolar é pouco presente na formação de professores, que foi muito a ver com o Giovanni falou e outras pessoas. Beleza, pessoal? Certo? Bom, então, como eu estou falando, isso é muito importante, né? Assim, essa afirmação, né, da docência como profissão e da matemática escolar tem que estar presente na formação de professores, etc. Beleza? Só que eu vou defender também que a gente tem que dar um passo adiante, que é pensar assim, quando a gente defende uma epistemologia própria da prática, de que prática a gente está falando e de que escola a gente está falando. E aí, para desenvolver um pouco mais sobre isso, eu vou falar um pouco sobre colonialidade e decolonialidade, beleza? Porque eu acho que é muito importante para a gente, por isso que eu falei no começo, a gente vai para um lugar que pode parecer que não tem nada a ver com análise, mas eu vou defender que tem, tá? Já vamos tentar amarrar as coisas, espero convencer vocês. Imagina, não tem cadeira, você. Tem que pegar ali, tem que abrir a porta.
Beleza, pessoal? Então, o que eu quero dizer isso? A gente está falando de disputas entre matemática acadêmica e matemática escolar, certo? Só que a gente tem que pensar o seguinte: em que está referenciada, em que estão referenciadas essa matemática acadêmica e essa matemática escolar. Sobretudo a matemática escolar, que eu estou escrevendo aí no singular, inclusive de propósito, mas eu sempre escrevo no plural. Porque quando a gente fala de matemática escolar, o que é matemática escolar? A gente pode pensar assim: é a matemática que vamos dizer assim, que aparece na sala de aula. A matemática que é mobilizada numa sala de aula da educação básica, da escola básica. Mas quando a gente fala isso, a gente tem que pensar o seguinte: de que escola a gente está falando? As escolas não são todas iguais. Então, quando a gente fala da matemática escolar, é a matemática escolar de que escola? Uma escola particular do Leblon, ou de uma escola municipal na Rocinha, ou de uma escola quilombola, ou de uma escola indígena, de uma escola com pessoas PCDs incluídas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Aquela discussão sobre profissionalização docente, ela é super importante. Não estou querendo dizer que ela não seja importante. Só que só ficar nessa discussão pode deixar de lado essas questões, ou seja, a gente pode incorrer numa idealização de escola. Beleza? Fez sentido isso? Falo saber escolar, mas aí a escola fica uma coisa abstrata, né? Assim, a escola não é abstrata e nem é homogênea. De que saber escolar, de que escola? Beleza? Então, como eu estou falando aí, bom, isso aí já falei, basicamente, quando defendemos a incorporação da matemática escolar na formação inicial de professores de matemática, de que escola estamos falando? Beleza, pessoal? Certo? E para falar sobre isso, eu quero falar um pouco sobre a discussão decolonial, né? Assim, e, sobretudo, sobre o que a matemática tem a ver com a colonialidade, que é uma coisa que é pouco falada e que eu tenho pensado bastante sobre isso. Beleza, pessoal? Certo? Então, resumindo até agora, defender, né, que a matemática escolar esteja presente na formação de professores é fundamental. Só que a gente, ao fazer essa defesa, tem que pensar de que escola a gente está falando. Senão a gente vai ficar numa escola de classe média, onde todos os alunos têm todas as condições de aprendizagem, ideais, assim, idealizadas, melhor dizendo. Beleza, pessoal? Então é sobre isso. Essa disciplina que eu tenho dado matemática na escola, que o Carlos já fez, outras pessoas aqui já fez também, né? Ela tem, Cauã também. Essa disciplina tem esse objetivo, né? Diego também, de pensar de que escola nós estamos falando, né? Enfim, vamos lá. E aí, falar um pouco de decolonialidade, e aí uma referência importante para mim para falar de decolonialidade é o Samba da Bandeira, de 2019. Todo mundo conhece esse samba? Alguém não conhece? Seus arquivos. Está nos seus arquivos do... Isso. Porque eu falo muito desse samba, né? Assim, na verdade, eu falo muito de samba. Depois eu vou aparecer outros sambas, tá? Tem também da Portela lá. Tem, né? Tem vários sambas assim, eu vou citar vários sambas aí. Mas esse samba, tem outro aqui, que é aquele ali que se chama O Povo em Forma de Arte, que depois eu posso falar um pouco dele também, que fala Quilombo desfila, devolvendo em seu estandarte a história de suas origens ao povo em forma de arte, né? Esse é um samba de Ney Lopes, é um dos autores, e ele, depois eu posso botar a letra completa dele, mas ele vai falar de uma história da África que foi apagada, né? Que foi invisibilizada. Então ele vai falar muito, já adiantando coisas que eu vou falar também mais para frente, de, por exemplo, por que essa discussão de decolonialidade é importante, em particular para a gente, né? Nós vivemos num território colonial, né? Assim, uma nação que foi cunhada na colonialidade.
E ela foi cunhada na colonialidade com o trabalho de pessoas escravizadas, né? Assim, uma coisa importante também da gente saber, que muitas pessoas não sabem, eu ver quem sabia disso que eu vou falar agora, que o Rio de Janeiro é o maior porto escravista do mundo. Alguém? Quem sabia disso aqui? Então. Eu sabia por causa da matemática na escola. Exatamente. Que as estimativas são que o Rio de Janeiro recebeu mais pessoas escravizadas, por exemplo, do que os Estados Unidos inteiro, né? Ao longo desses 3 séculos de tráfico transatlântico. E aí, esse samba aí, e a gente, com essa Constituição, a gente está acostumado, né, a gente é incutido de ver o continente africano como principalmente na antiguidade, né, a África antiga, como um continente mais atrasado, né, assim. Então esse samba vai falar disso, né, assim, de como essa cultura, essa ciência que foi produzida em África foi invisibilizada, beleza? Depois eu boto aí pra gente ouvir. E o samba da Mangueira, ele vai falar um pouco disso também, né, assim. Então ele vai falar da história que a história não conta. A história que a história não conta, rapidinho, tem muito a ver com decolonialidade. Por quê? Vou falar o que quer dizer colonialidade, decolonialidade rapidamente, mas a gente tem contato com uma versão que a gente pode dizer assim que é inventada da história, uma versão mentirosa, né, da história, certo? E aí nesse samba Mangueira vai falar, com versos que o livro acabou desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Só o uso da palavra descobrimento já é uma evidência de como essa história, essa versão da história que a gente ouve, ela é inventada pelos colonizadores, porque não tem descobrimento nenhum, né? Assim, quando os invasores, né, que é a palavra mais correta de falar, chegaram aqui, né, isso aqui não era um território deserto, né? Assim, o Brasil não foi descoberto, foi invadido, né? O continente que hoje se chama América foi invadido. E já eu quero chegar ao que a matemática tem a ver com isso, tá? Bom. Acho que também outro ponto que a gente pode fazer uma perspectiva é o fato de não só, segundo o Instituto Preto do Rio Grande do Norte, foram quase 2 milhões de escravos pegados, mas por que eles vinham, né? Não era simplesmente uma força bruta. Exato. Era também uma força intelectual. Porque eles não sabiam explorar as coisas, não sabiam tirar ouro, não sabiam extrair as coisas, então precisavam de inteligência. Então foram buscar inteligência em África de graça. Exatamente. Então isso é uma coisa bem importante, né? Assim, que para mim foi uma sacação relativamente recente, né? Assim, que na verdade quando a gente pensa no processo de escravidão, né, de escravização, a gente tem uma visão que, de novo, é essa história que é inventada. E às vezes a gente tem na nossa cabeça uma versão negacionista, né, da história que foi inventada pelos colonizadores, e a gente nem se dá conta das coisas, né, assim. E uma das coisas das quais eu acho que a gente não se dá conta é isso que o Rômulo falou. A gente está acostumado a pensar no período colonial da escravidão como sendo assim, os colonizadores como se fosse assim, eram os intelectuais, eram os que tinham a ciência, a tecnologia, e as pessoas escravizadas vinham para o trabalho braçal, para a força bruta, beleza? E na verdade, no período da colonização do Brasil, as atividades econômicas que eram feitas, por exemplo, mineração, plantação de cana-de-açúcar, de café, quem sabia plantar, pensa bem, quem sabia plantar cana-de-açúcar e café? Não era o português. Cana não dá na Europa. Exatamente. Trazer gente da América Central. Exatamente. Então, há registros históricos de que os colonizadores eles traziam pessoas escravizadas da África de lugares onde eles sabiam que tinha aquela tecnologia que eles queriam trazer aqui. Ou seja, as pessoas escravizadas não trouxeram só força bruta,
trouxeram cultura, isso acho que a gente já sabe mais um pouco, né? Já está mais acostumado com a cultura, a música, a religião, etc., né? Assim, a dança, etc., né? Que a gente herdou muito das pessoas escravas, mas elas trouxeram tecnologia e ciência, né? Assim, nesse processo de colonização. E eu acho que a gente não está muito acostumado a pensar sobre isso. Tem um documentário que fala sobre isso, o Chico Rei. Facilitando a aceitação do mundo. Legal. Tem até uma coisa que eu aprendi recentemente. Coloca no Google Classroom. Aquele grupo de Zap depois fica perdido lá. Olha só. Inclusive uma história que tem a ver com isso, que eu aprendi recentemente, olha que incrível isso. Que foi o Ildeu, professor, colega da física, que falou isso. Quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, os indígenas, né, assim, já sabiam que o movimento das marés tinha a ver com a Lua. E eles, colonizadores, não sabiam disso. Quer dizer, eu acho que pode ser que talvez alguém na Europa soubesse, né, assim, certamente Galileu, alguém já devia saber isso, nem sei direito. Mas aquelas pessoas que estavam ali nos navios, na colonização, não sabiam disso. Então eles interpretaram isso que os indígenas sabiam como uma espécie de crendice, né, assim. Como assim? Por que eles acham que a maré tem a ver com a Lua? Por que eles acham isso? Porque eles adoram a Lua como uma divindade, né, assim. Então, essa forma de pensar, né, que é um exemplo do que eu estou dando, a gente vê as culturas indígenas e africanas como mais atrasadas culturalmente, intelectualmente e, sobretudo, cientificamente, é uma característica essencial da colonialidade, que vai aparecer no slide daqui a pouco, mas que é apresentar a si própria como única possibilidade de explicação de mundo, né, assim. Então, a colonialidade, né, assim, ou seja, os conhecimentos da ciência e a cultura de referência eurocêntrica, durante o processo de colonização, elas apresentaram, isso foi um projeto, né, assim, isso não foi incidental, isso foi um projeto de apresentarem a si próprias como uma forma superior de conhecimento, beleza? E para isso é necessário apagar as outras formas de conhecimento, beleza? Já eu vou falar mais sobre isso. E aí a gente já está se aproximando do papel da matemática nisso, né? Como eu disse, essa imposição no processo colonial dessas racionalidades, digamos assim, eurocêntricas, como uma forma superior, como uma forma única de explicar a natureza, foi um projeto essencial da colonialidade, né? Porque isso foi usado como instrumento de dominação, né? De poder, beleza? E a matemática, como área, teve um papel essencial nesse projeto. É aí que eu quero chegar. Então, já começando a amarrar as coisas e explicar também como eu estou pensando nessa disciplina. Eu lembro que o senhor critica bastante, eu acredito que tem a ver. Fala que eu falei que tem 30 anos aqui. Fala. A questão dos nomes dos teoremas, né? Aí eu me pergunto, eu fiquei me questionando isso, porque eu revi isso também no seu vídeo, né? Se isso não tem a ver, né? Porque normalmente são nomes ou de gregos, né? Que formou aquela cultura europeia, ou eurocêntricos, né? Exatamente, isso aí. Roberto, se você puder olhar de vez em quando, eu estou olhando que outro dia a câmera desligou sozinha. Se tiver esse negócio vermelho aqui, tá gravando. E tá normal. Esse negócio vermelho tá gravando. Se ficar verde é porque não tá gravando. Tá bom. É que outro dia eu estava na aula e a câmera desligou sozinha. São normalmente gregos, europeus. É a Sony ainda, né? A Sony A gente tem raros ali nomes diferentes, europeu, americano, grego, né? Exatamente. Não tem aí justamente um viés de colonização. Então, Júlia. Uma vez
tentavam convencer principalmente os indígenas de que eles eram uma salvação, era porque eles precisavam dos indígenas para conhecer as terras. Ninguém conhecia mais do que eles, né? Então você precisava disso e também a catequização. Aqui, como era uma terra sem igreja, era uma terra sem lei. Então, os padres podiam estudar, podiam fazer as coisas que eles pediam, que eles faziam. Tinha até uma situação que eles faziam com uma moleira de bebês indígenas, que era afundar. Por quê? Porque se é uma terra sem lei, uma terra sem igreja, então é uma terra sem Deus. Então, as regras que tinham na Europa não tinham aqui. Então, eu escutei isso e eu fiquei assim, embasbacada como que se coloca nessa figura, né? Que eu sou a representação e eu faço isso com a sua cultura a meu bel prazer. Exatamente. Então, não era algo do conceito de pluralidade. Não é algo que aconteceu, poxa, foi eu igual. Não, é algo proposital. Isso define a pluralidade. Quando você tem uma intenção de impor as suas percepções de mundo, isso é pluralidade. Então, uma coisa, já nos aproximando também do lugar da ciência, aproveitando a fala da Júlia, depois eu quero voltar na questão dos teoremas que o Diego falou, que eu falo muito isso, né? Quem já foi meu aluno talvez tenha ouvido, que eu odeio esse negócio de ficar dando nome de pessoas para teorema, né? Porque isso sempre é mentira, né? E sempre é um homem branco, né, que tem o nome de teorema, e tem muitas histórias enfim, primeiro que não é sempre uma pessoa só, né? Depois tem muitas histórias de mulheres, por exemplo, que participaram e que não foram reconhecidas. Enfim, mas já voltando sobre isso, daqui a pouco falar mais sobre isso, mas isso que a Júlia falou, uma coisa interessante também, já pensando no lugar da ciência e da matemática nesse processo de colonialidade. Por quê? Na época da colonização, já adiantando também uma coisa que vai aparecer, eu acho, em alguns slides daí para frente, tá? Na época desse processo de colonização, né, havia esse projeto, como eu estava falando, de colocar uma forma de conhecimento como superior em relação às outras, né, assim. E esse projeto era um projeto de dominação, né, como acontece até hoje, né? Era um projeto de poder, certo? E aí, isso tem a ver com classificar, fazer um processo também de hierarquização social. Daí vem o racismo, né? O racismo é inventado pelas pessoas brancas como um processo de hierarquização social, que era necessário, na verdade, assim, até hoje o capitalismo não vive sem o racismo, né? Assim, uma coisa não é separada da outra. E isso vem desde esses tempos, né? Assim, então, você já deve ter ouvido falar que na época da colonização tinha uma discussão dentro da Igreja Católica de se os negros têm alma ou se os índios têm alma. Então isso tem muito a ver com a dominação daquele território, né? Assim, vai aparecer mais coisas sobre isso. Mas o que é interessante pensar, e que é triste, e que é importante pensar, é que a Igreja Católica tinha um papel nesse processo de hierarquização social. E esse processo de hierarquização social, da qual vem o racismo, ele é um processo, é importante pensar isso também, ele é um processo de desumanização. Como a Júlia falou, aquelas pessoas não brancas, essa discussão, o negro tem alma, os índios têm alma, é de colocar aquelas pessoas fora da humanidade, né? Assim, e que eu acho que é importante pensar é que inicialmente a Igreja Católica teve um papel disso. Depois isso foi se esgotando. Aí sabe quem assumiu o papel da igreja, enfim, da religião? A ciência. Porque foi quando, no começo do século XX, no Brasil, nós tivemos as chamadas perspectivas eugenistas. Quem já ouviu falar, quem sabe do que eu estou falando? Perspectivas eugenistas a ideia se diz que é uma pseudociência, né? Mas eu prefiro dizer que é um uso ideológico da ciência, né? Porque a gente está acostumado a pensar que a ciência é neutra politicamente, não é, né? Então isso é um exemplo disso, que é a coisa de que tinha uns processos de classificar, de medir crânio,
e de não sei o que era tudo, obviamente, metodologicamente enviesado, para dizer que os brancos eram superiores aos não brancos, né? E essas perspectivas eugenistas eram muito fortes no Brasil no começo do século XX. Né? Essa também é uma história que é meio escondida, né? Assim, mas é muito forte. Tem documentos públicos, né? Documentos legais, projetos de políticas públicas que eram projetos de embranquecimento da população brasileira, de várias maneiras, né? Assim, tanto embranquecimento cultural, né? Esse embranquecimento cultural era no sentido de criminalizar a cultura de matriz africana, de matriz indígena, né? Que aconteceu com candomblé, umbanda, capoeira, samba, todas essas coisas em algum momento foram criminalizadas. E também um processo de embranquecimento biológico, que era a miscigenação. A miscigenação era vista como um processo de tornar as gerações cada vez mais brancas. E uma outra política pública que tinha a ver com isso foi o incentivo à imigração europeia, né, da qual eu, por exemplo, sou descendente, de trazer pessoas italianos e alemães, enfim, para o Brasil com várias vantagens, né, de ganhar terra, etc., que as pessoas escravizadas no final da escravidão não tiveram, e isso era uma política de embranquecimento, né? E aí a ciência foi usada para isso, né? Com vários argumentos pseudocientíficos para dizer que a raça branca é superior. Importante dizer que a gente sempre usa a palavra raça no sentido social, né? No sentido de uma invenção do branco. No sentido biológico não existe raça, né? Nesse sentido, beleza, pessoal? Enfim, mas a gente vai falar mais disso aí, e como eu disse, que eu quero chegar, que eu acho que é muito importante a gente pensar como professores e professoras de matemática, é no papel da matemática nisso. E é um papel importante, certo? Bom, e aí, desse samba aí da Mangueira, eu gosto de destacar aquele verso ali, ó, o avesso do mesmo lugar. A história é a história do ponto, o avesso do mesmo lugar. Esse avesso do mesmo lugar, eu interpreto assim, que é aquilo que está ali, mas não é visto, né? O que eu quero dizer com isso? Essas racionalidades coloniais, como eu falei, elas se caracterizam por apresentar a si próprias como uma forma privilegiada de conhecimento. Então, elas anulam ou apagam outras formas de conhecimento. Tem que pegar a cadeira lá. Não tem, né? Beleza? E eu acho que esse processo de apagamento de outras formas de conhecimento, nessas violências coloniais, elas acontecem em muitas dimensões. O que eu quero dizer com isso? Elas acontecem, eu vou falar muito sobre isso no restante da nossa aula de hoje, tá? Esse apagamento de outras formas, vamos dizer assim, de outras formas de dar sentido ao mundo, outras formas de conhecimento, elas acontecem tanto numa dimensão cultural, que seria assim, pensar num povo como superior a outro, beleza? Tranquilo? Numa dimensão social, que aí tem a ver com essa invenção do racismo, com hierarquização social dentro de uma sociedade, e elas acontecem numa dimensão subjetiva, né? Por exemplo, dentro de uma sala de aula, beleza? Então, quantas vezes, o que eu quero dizer com isso? Quantas vezes dentro de uma sala de aula, e eu vou falar bastante mais disso, a gente deixa de ouvir o aluno, beleza? No seguinte sentido, que muitas vezes um aluno fala uma coisa que o professor interpreta como algo errado, digamos assim. E muitas vezes o aluno ou a aluna que falam algo que é interpretado como errado, ele pode estar pensando, vou repetir isso muitas vezes ao longo do dia de hoje, tá? Ele pode estar pensando
mais criticamente do que o outro que está acertando tudo. Beleza? Então, essa forma, essa relação que se estabelece muitas vezes dentro de sala de aula, também pode ser interpretada como uma relação colonial. Beleza? Que é uma forma de apagar, uma maneira de apagar um tipo de conhecimento em função de outro. Está fazendo sentido isso? Beleza? Certo? Então, isso é que eu chamo do avesso do mesmo lugar. Então, o que a gente quer aqui é visibilizar aquilo que é invisibilizado. Beleza? Então, aquilo que está ali, mas não é visto. Que é isso assim, quando nossos alunos falam uma coisa e aquilo que ele está falando tem um sentido para ele, né? Assim, e tem um sentido que pode ser relevante para o que está sendo discutido em sala de aula. E às vezes o aluno fala uma coisa e o professor fala, não, não é isso não, é aquilo. Tem sentido isso? Então é isso que eu quero dizer com avesso no mesmo lugar. E tem muito a ver com a forma como a gente vai pensar nessa disciplina. Beleza, pessoal? Está fazendo sentido isso mesmo? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Bom, então falando um pouco de colonialidade, tem uma senha ali. Então, isso aí um pouco eu já falei, que a colonialidade impõe uma narrativa, não botei mesmo o que é colonialidade, né? Assim, o que esses autores chamam de colonialidade, eles querem dizer o seguinte, esses autores, que é um grupo de autores, eu estou citando aí o Henrique do Céu, mas tem vários autores latino-americanos que vão falar de colonialidade e decolonialidade, beleza? E eles falam o seguinte, eles usam a palavra colonialismo para se referir ao colonialismo, vamos dizer assim, administrativo, a dominação de uma nação sobre outra, né? Assim, uma nação ser colônia, pertencer a outra. E o que eles argumentam é que as relações de poder fundadas com o colonialismo não acabaram com a independência dos países, né? Com o fim formal da colonização. E essas relações de poder eles chamam de colonialidade, beleza? Então, por isso que eles falam que nós vivemos no estado colonial, nesse sentido, tá? Então, tem muitas maneiras, eu acho, que a gente pode perceber como a gente vive dentro de um estado colonial. Uma delas, que eu acho que pode ser bem evidente, poderia ter trazido aí, mas esqueci, é a seguinte: a gente está vivendo hoje, assim, bem recentemente, essa discussão sobre a escala 6x1, beleza? Tranquilo? Então, as pessoas que argumentam contra a escala 6x1, elas argumentam com base em que argumentos? São argumentos assim, isso vai prejudicar a economia, beleza? Essas pessoas nunca usam argumentos centrados naquelas pessoas que estão trabalhando, né? Assim, elas usam ao menos uma economia que é uma economia abstrata. Elas colocam essa economia na frente das pessoas, certo? A mesma coisa aconteceu durante a pandemia, né? Não pode ter isolamento porque vai prejudicar a economia, não importa se as pessoas morrerem, né? Assim, então, se a gente tem uma economia que é genocida, né, por assim dizer, então o que está errado é a economia, né? Então a gente tem que pensar em outra economia, beleza? Então, exatamente. Então justamente ia atrapalhar a economia. Exatamente, era justamente nesse ponto que eu queria chegar, né? Se a gente tem recorte de jornal da época, como se fosse o Globo da época, perto da abolição da escravidão, e os argumentos eram assim, que se acabar a escravidão vai prejudicar a economia. Se vocês lerem, é impressionante, não sei, depois eu posso trazer, assim, é igual, é o mesmo tipo de argumento que as pessoas não podem, porque em nenhum momento nessa argumentação passa pelas pessoas. Então ali é sempre a economia.
Então isso é um exemplo que eu estou falando, esse exemplo para ilustrar o que eu quero dizer, beleza? Que esses autores chamam de colonialidade, né? Assim, das relações de poder que foram fundadas por colonialismo e sobrevivem a ele. Júlia, queria falar? Tá. Beleza, pessoal? Eu lembrei de um exemplo muito recente, até quando a gente estava lá, né, no congresso do Enem, eu fui no teatro lá do Amazonas, e aí numa parte da visitação lá, né, a guia mostrou umas roupas, assim, uns manequins com umas roupas. Primeiro ela explicou que o teatro foi criado na época do ciclo da borracha, que isso movimentou a economia lá de Manaus, né, e foi quando eles criaram aquele teatro que é extremamente luxuoso, com referências totalmente europeias. Quando você olha para o teto no centro, você vê a Torre Eiffel de baixo, e aí aquilo ali meio que não tem nada a ver com tudo que a gente vê fora dali, mas aquilo é colocado como algo muito importante, de um momento muito importante de Manaus. E aí chega o momento da roupa, tem 2 manequins com os vestidões assim bem grandes, umas mangas bufantes até aqui, e aí a guia fala assim: essa era a roupa, essa era a moda predominante em Manaus naquele tempo. Aí eu... em Manaus? Que Manaus? Ai, que Manaus? Porque primeiro calor, né? Tipo, a gente em agosto, morrendo de calor lá. E aí ela falou, não, mas na época tinham menos construções urbanas, então não era tão calor aqui. Aí eu, mas quem vestia essa roupa? Aí ela, a população. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, imagina a população de Manaus, se hoje a comunidade ainda resiste, né? As comunidades indígenas, você imagina naquela época. Tipo, os europeus eram uma minoria que estavam lá explorando e matando aquela galera. Então, eu fiquei pensando como essa cultura, que vira uma referência única, né? Como aos poucos eles vão colocando aquilo é a moda, aquilo é o que todo mundo está fazendo, mesmo não sendo. E aos poucos a gente vai incorporando essa normalidade no que não é nosso, né? Na verdade. Exatamente. Então, esse exemplo é bem importante para ilustrar o que eu estou querendo dizer como avesso do mesmo lugar, né? Isso fazendo um paralelo com o que a Roberta falou, quando a gente está falando de matemática escolar. Matemática escolar de que escola? Né? Assim, então, quando a gente fala, isso era a roupa da época, mas de quem? Quem vestia essa roupa? Né? Assim, e aí, para esse exemplo que a Roberta falou, é importante pensar, isso tem muito a ver com a colonialidade, já eu vou chegar na matemática, como eu já falei, que esse processo de hierarquização era um processo de desumanização. Então, quando as pessoas falam que essa era a roupa típica que as pessoas usam, veja bem, isso é bem importante. Isso é a roupa típica que as pessoas usavam em Manaus naquela época lá. O que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer que as pessoas que não usavam essa roupa não eram pessoas. Então, o processo de desumanização do racismo é isso que ele faz. Ele coloca aquelas pessoas que estão fora daquele grupo, fora da humanidade. Também tem a questão do padrão de beleza, né? Exatamente, isso. Que era o europeu é bonito e o que não é. Exatamente, isso aí. Né? A Belle Époque. Trazer a arte francesa, lembrando. Exatamente. Esse processo, que de novo é o processo de branqueamento, né? Assim. E é engraçado porque sou jogador de futebol, tenho experiência grande em jogos de tabuleiro. E aí existem temas. Um tema que até 5 anos atrás, o jogo era muito famoso, chamava-se Rococó, em que era para fazer roupa para a corte. Esse jogo as pessoas adoravam, porque é estética, porque trabalhavam, porque você sai do outro. E aí, hoje, pensando na decolonialidade, esse jogo é horrível, quer dizer, pra gente aqui, porque ele não apresenta nada do que nosso. Só apresenta um recorte europeu daquele momento só. Exatamente. Não é só o recorte europeu daquela época, mas hoje em dia o nude, o marrom, as pessoas saem de nude e marrom. E como é que é o nome desse estilo? Minimalista. Enquanto a gente, aqui da nossa cultura, é maximalista, né? Exatamente. Ouro, flor, tudo. E enquanto a gente vê que
esse certo preconceito também, se você for andar em um shopping de elite e te verem toda florida assim, já vão falar muito cafona, brega, essa daí tinha que entrar pela porta dos fundos, então isso aí tudo influencia até hoje. Então a moda, ela, acho que com o reforço também da internet, né? Então ela só tenta ainda mais colocar a classe pobre, o estilo pobre, tudo lá, pobre, enquanto a gente aqui está aqui blindado na nossa mansão. Exatamente. Tem muitas coisas, né? Moda, música, sotaque, né? Assim, sotaque nordestino, ele é visto, né? Como, né? Assim, então isso se manifesta de muitas maneiras, né? Assim, pegando esse exemplo da Amazônia, de novo, que a Roberta falou, uma experiência que eu tive também, vejam só, que eu vou contar como é chocante isso. Há um tempo atrás, eu já trabalhei muito com formação de professores viajando, né, em vários lugares do Brasil. E há um tempo atrás, há uns 10 anos, sei lá, ou mais, eu trabalhava com um projeto de formação de professores em Rondônia, numa cidade chamada Ji-Paraná, né? E essa cidade, assim, tem várias cidades em Rondônia, no norte do Mato Grosso, que elas foram colonizadas por pessoas do sul do Brasil relativamente há pouco tempo, né? Assim, na década de 70, etc. Beleza? Que houve uma política para levar pessoas do Paraná, sobretudo, para aquela região. Beleza? Essa cidade chama Ji-Paraná, mas não tem nada a ver com coincidência, porque Paraná quer dizer rio, né? Numa língua indígena. Enfim. E aí, quando eu fui lá, as pessoas mais velhas, vejam só, elas falavam a seguinte frase, com a maior naturalidade: quando nós chegamos aqui, não tinha ninguém, só tinha mato e índio. O que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer que índio não é gente, não tinha ninguém, né? Então é a mesma coisa, quem está usando essa... Então sempre que a gente fala esse tudo, a gente tem que pensar... Eu pensava muito durante a pandemia também, me irritavam muito os vídeos na televisão que aparecia, estou aproveitando a pandemia para fazer yoga, né? Assim, para fazer... De quem você está falando? Então, é sempre generalizado, né? Assim, todo mundo deveria fazer isso. Todo mundo quem pode fazer isso? Né? Assim, então, esse tudo, eu quero já falar da matemática com essa noção de tudo, certo? De que tudo nós estamos falando. E aí, já dando um pouco de spoiler, eu criticando muito aquela frase: a matemática está em tudo, né? De que tudo nós estamos falando, beleza? Isso tem muito a ver com essa disciplina. Bom, então, isso aí, né, só para fechar, que eu acho que isso é muito importante, como eu falei, a colonialidade, ela inventa uma história única, né, assim. Ela se apresenta como única forma de dar sentido ao mundo e coloca todo o resto como inferior, beleza? Então, isso que esses autores falam de invenção da história única é uma coisa que é muito presente até nos dias de hoje, né? Assim, se a gente perceber que até a própria história, como área acadêmica, as subdivisões da história, né, como a gente pensa hoje, até se eu olhar aqui no FRJ, os departamentos lá eram assim, que é contemporânea, moderna, medieval e antiga. Esses períodos históricos são períodos de quem olha a história de referência da Europa, né, assim, beleza? Um exercício que eu gosto de fazer assim, falar assim: pense em como estava o mundo em 1300. O que a gente vai pensar? Como estava o mundo em 1300? Para mim é inevitável. A primeira coisa que vem na minha cabeça é um castelo medieval, sei lá, aquelas paradas. Mas quando a gente fala como estava o mundo em 1300, e é isso que vem na nossa cabeça, o que está entranhado na gente? Que a Europa é o mundo. Então, eu fiz essa pergunta formulada dessa maneira de propósito, tá? Então, como estava aqui os Incas, ou os Tupinambás, ou como estava a África, como estava o continente em 1300, né? Assim. Então, vejam bem, isso é exatamente o que esses autores falam de invenção de uma história única, né? De apagamento
eles falam que até a colonização havia muitas histórias que circulavam paralelamente. Aí com a colonização acontece essa invenção de uma história única. É uma invenção mesmo. Por que eu estou dizendo que é uma invenção? Porque é uma imposição e é um projeto, não é uma coisa que eu falei, aconteceu sem querer, aconteceu incidentalmente. Havia um projeto para impor a cultura europeia como referência de civilização. Beleza? Apagando o Oriente Médio, os árabes. Leandro pode falar mais sobre isso se quiser. Eu estava, inclusive, anotando algumas coisas aqui. Legal. Bem, a formação dos colégios jesuítas, ela se deu pouco antes, no período de 1492 e 1553. Em 53 ela se consolidou através da liderança do Inácio de Loyola, o Santiago. O Inácio de Loyola, ele não tinha uma boa visão da matemática. Entretanto, ele conheceu um padre jovem, naquela época, chamado Cristóvão Colado. E esse nome vai ser importante, e é uma parada bem legal que acontece depois. Esse quadro, ele estudava matemática, ele era bem relacionado no mundo da matemática naquela época, e ele foi para o colégio de Roma para dar aula, e lá ele arrumou briga com todo mundo, porque ele tinha uma visão muito estruturada da matemática, muito, de certa maneira, muito influenciada pelos elementos de Euclides. Né? E como ele era um radical católico, ele queria que a hierarquia da igreja se propagasse para o mundo. Ele era uma visão bem radical mesmo. Bem, o Cláudio brigou com muita gente no colégio de Roma, exceto com um dos diretores da época, que era o Padre Gregório, que mais tarde vai ficar famoso. Voltando para o Inácio de Loyola, o Inácio de Loyola recebe a missão de construir, ampliar a rede de colégios jesuítas, inclusive já pensando aqui nas Américas, porque nessa época a América Espanhola estava crescendo, né? Naquele período. Bem, mas o Inácio de Loyola não gostava de matemática, como eu havia falado. Ele tinha muito a ideia de ensinar as línguas europeias, especialmente o latim, que era a língua oficial da Igreja Católica, só que isso não estava dando muito certo na América Espanhola. É aí que ele se encontra com o Cláudio. O Cláudio convence ele de que ensinar matemática nos colégios jesuítas vai ser importante para os alunos entenderem a ordem do mundo, e aí nessas palavras mesmo, a ordem do mundo e a hierarquia da igreja. É a partir dessa visão que os colégios jesuítas passam a conceber um currículo centrado na matemática. Para um pouco com a história dos colégios jesuítas, vou voltar para o Cláudio, porque é agora que chegou ao auge dele. O Cláudio recebe a missão de compor um currículo, uma comissão que vai pensar o currículo das escolas católicas, mas não da escola jesuíta, mas sim daquelas escolas de padre dele, né? De seminários e tal. E aí ele compõe essa comissão em 1575. E aí, bem, ele vai de 75 a 77 elaborar um compêndio que é apresentado ao Papa em 1580. Em 82, o Papa Gregório XIII assina a bula papal que institui o calendário gregoriano, a homogeneização dos currículos da igreja, e é nessa hora que ele ganha certa benesse do Papa, e essa benesse é que vai influenciar
vai tornar o grego, vai tornar o Clávio uma pessoa importante o suficiente para voltar lá no Inácio de Loyola e eles, em conjunto, né, o Papa, o Inácio de Loyola e o Clávio, reescrevem o currículo das escolas jesuítas, que nesse momento se tornam bastante populares aqui na América, isso já em 1580 e pouco, 1600, e essa escola jesuíta é responsável pelas primeiras menções a essa ideia da matemática etrusca das Américas e uma centralização do currículo das outras disciplinas de maneira hierárquica dentro da colonização. Que perdura até hoje, né? Que perdura até hoje. Boa parte da estrutura do nosso currículo hoje ainda se deve ao currículo que o Clávio, lá em 1580, estruturou para o colégio jesuíta. E a gente nem se toca disso, né? Então essa idealização da matemática, isso tem muito a ver com isso, acho que junta bem com o que eu vou falar em seguida, tá? Essa idealização da matemática acontece inclusive na BNCC hoje, tem essas heranças que às vezes que a gente desconhece, né? Assim, então acho que o que eu quero questionar aqui, e acho que junta bem com o Leandro falou, é a centralidade da matemática no nosso, vamos dizer assim, na nossa ciência contemporânea, na nossa sistema mundo contemporâneo e, consequentemente, associada a isso, a centralidade da matemática como disciplina escolar. Então, é isso uma coisa fundamental que a gente quer, que a gente precisa desconstruir. Então, como eu estava falando, e o que eu vou falar em seguida junta muito com o que o Leandro falou, essa imposição da cultura europeia como uma forma superior das outras foi um projeto intencional, não foi uma coisa que foi sem querer. E uma parte desse projeto tem a ver, por exemplo, com idealizar a civilização grega como berço da humanidade e dentro da Grécia a filosofia grega e a matemática grega, né? Então, aquela filosofia grega e a matemática grega, nesse projeto de imposição da cultura europeia como superior às outras, elas funcionam um pouco como eixo central da cultura europeia. Está fazendo sentido isso? Beleza? Certo? E essa narrativa sobre a matemática grega, sobre a filosofia grega, repara, não é que elas não tenham sido importantes, tá? Claro que a matemática grega, aquilo que hoje a gente chama de matemática, né, na Grécia foi muito importante. Mas o problema é que essa narrativa, ela desconsidera outras coisas, como se isso tivesse surgido do nada na Grécia. Esse é o problema, beleza? Essa é a questão, certo? E aí, eu quero trazer um trecho aqui, de um texto meu com a Tatiana Roque, que a gente está questionando essa frase aí, jargões como a matemática é a rainha das ciências, né? Assim, então, o que quer dizer a matemática é a rainha das ciências? Isso tem muito a ver com esse projeto colonial. Como se a matemática ela tem um papel de balizadora de outras ciências, beleza? Então, isso que eu quero falar na segunda parte agora da aula, de como a matemática na nossa, isso é uma herança colonial, como a matemática na nossa forma de vida no mundo contemporâneo, ela tem um papel hipervalorizado no sentido de que determinada coisa ganha mais valor se ela é matematizada. Está fazendo sentido isso? Isso vale tanto para as ciências exatas como para as ciências humanas também, né? Então tem muitos jargões que falam isso, os números não mentem, por exemplo, né? Então a matemática como um conjunto, né, um campo de conhecimentos que servisse para balizar, para validar outros conhecimentos. Beleza, pessoal? Fez sentido? Então isso é a matemática a rainha das ciências. E nesse artigo que a gente está argumentando, é que isso vem de uma herança cartesiana. Porque olha só o que o René Descartes fala. Na geometria do René Descartes, ele lida muito com uma ideia de precisão, né? Então, a introdução daquilo que hoje nós chamamos de geometria analítica, que é uma geometria com números, vem de uma crítica da geometria até então, que era sintética, né? Que você não localizava as coisas precisamente. Em resumo, era
a ideia. E aí, olha o que ele vai falar. Somente as coisas possíveis de medida e quantificação podem realmente ser conhecidas. E somente delas deve se ocupar o pensamento. Beleza? Então, isso é uma coisa, vou falar assim, que eu acho horrível. E é uma coisa que eu acho que nós, como professores de matemática, temos que desconstruir muito, né? Essa visão aí, que é uma visão do René Descartes. Beleza? Repara, só aquilo que pode ser medido pode ser realmente conhecido. Né? Então, essa frase e esse projeto é um projeto, como eu disse, colonial, de imposição da cultura europeia, coloca a matemática no centro de tudo. Certo? Diego. Essa visão ela está explicitada no livro do Paul Ritt, né? Física Conceitual. Na introdução dele ele já coloca que a boa ciência que pode ser ponderada, né? Medida, matematizada. Isso. Que a matemática é um sinal de boa ciência. Tem muitos exemplos disso, né? Assim, enfim, um exemplo disso que eu acho muito rápido é essa busca que tem na física, que eu acho uma coisa muito louca, pela chamada teoria de tudo, que é uma teoria matemática unificada que explica tanto a relatividade como a física quântica, né? E cada uma funciona muito bem em escalas diferentes, mas elas não se unificam matematicamente. Então existe uma busca na física de uma teoria matemática que servisse para explicar tanto a relatividade como a física quântica. Mas por que tem que ter essa teoria matemática? Isso é uma visão ideológica de mundo, nada mais do que isso, beleza? Então, todas essas frases, a matemática é uma linguagem universal, a matemática está em tudo, são frases que eu acho que a gente tem que desconstruir, beleza? Porque elas estão associadas com essa visão, tá legal? Bom, antes de continuar, vocês querem fazer um intervalo? Então vamos fazer um intervalo de 10 minutos, pode ser? 10 minutos mesmo, tá? Tá gravando, o vermelhinho tá